Olá, eu sou o professor Luiz Fernando, docente da UFOPA e coordenador do Afrolic e do Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025. Eu gravei esse vídeo para apresentar para você, educador e educadora, que está preparando a sua inscrição, redigindo, o seu projeto, o seu relatório, preparando a documentação para o Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2025. Esse é um vídeo em que eu apresento algumas dicas, algumas recomendações para você. Destacar que ontem nós faríamos uma live, mas infelizmente tivemos alguns problemas de pessoas que não estavam interessadas no prêmio, mas em atrapalhar a live, e aí nós tivemos que cancelá-la. Esse vídeo é para tentar compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente iria fazer ontem na nossa conversa, na nossa reunião. Eu destaco também que as considerações que eu faço aqui estão muito assim feitas com base na leitura dos projetos e dos relatórios que nós do prêmio recebemos em 2024. Enquanto coordenador do grupo, eu tive acesso aos projetos e fiz uma leitura assim, considerando o regulamento, considerando os critérios que estão lá estabelecidos. Então, as dicas aqui para você, educador e educadora, estão muito com base nos projetos que nós recebemos em 2024. Então, a primeira questão importante é essa, que a leitura é feita com base nos projetos e, sobretudo, feita a partir do diálogo com a banca examinadora, mas especialmente com o próprio regulamento do prêmio. Por isso é importante que você leia o regulamento, os critérios que estão estabelecidos lá, para poder escrever, para poder garantir que o seu projeto, o seu relatório de atividade tenha uma relação forte com o próprio regulamento e os critérios. Tá? Bom, só destacar assim que esta fala ela está muito vinculada àquilo que chega para a banca. A banca ela vai ler o seu projeto e vai ler o relatório de atividades. É com base nesses dois documentos que a banca vai examinar e atribuir as notas. Por isso a importância desses dois documentos serem feitos assim com bastante capricho. O projeto, por exemplo, ele tem 9 partes. Ele tem lá a identificação, a justificativa, os objetivos, a relação com o projeto político-pedagógico, o referencial educacional antirracista, a metodologia, os resultados esperados, o cronograma e a bibliografia. São essas partes que compõem o projeto. O relatório ele tem menos partes, ele tem 4 partes fundamentais: a identificação, a descrição das atividades, os resultados alcançados e as dificuldades. Então ele é mais enxuto, mas ao mesmo tempo ele tem um potencial assim, muito importante na sua participação no Prêmio Educador e Educadora Antirracista. Então assim, com base um pouco nessas duas estruturas, é que eu quero comentar alguns aspectos e fazer algumas recomendações, dicas e sugestões para você que está aí escrevendo e que ainda vai fazer a sua inscrição. Tá? Lembrando que a inscrição vai até o dia 1º de setembro, hoje é dia 27, então ainda tem aí 5 dias para você preparar e submeter o seu projeto lá pelo formulário. Olha, eu começo destacando, por exemplo, a importância, a identificação é algo básico, é o nome da escola, do município, os educadores, então eu não vejo problemas nesta parte. Na justificativa, ao ler os projetos de 2024,
eu percebi que algumas coisas poderiam ser acrescentadas. Então fica aqui uma dica importante na justificativa. Porque o que é a justificativa? É o momento em que você diz por que está desenvolvendo esse projeto, por que a escola, e você, enquanto educador, educadora, está realizando essa prática pedagógica, né? Então, é muito importante, considerando que é um prêmio do educador e da educadora antirracista, que na justificativa o problema racial, o problema da discriminação, do preconceito, ele apareça, porque é isso que vai mover uma prática e um projeto antirracista. Eu observei que muitos projetos não tratavam disso assim de maneira mais detida. Entendam, né? Você está fazendo um projeto de educação antirracista. Então o racismo atinge ali o seu território, sua escola, o bairro, as famílias, os alunos, a equipe de trabalho. Então justificar o projeto já trazendo e reconhecendo que o problema do racismo existe, o problema da discriminação existe dentro da escola, nas práticas, né, das mais diversas, é importante. Você pode justificar também pela legislação, você pode justificar pela necessidade mesmo de trabalhar a temática, mas eu acho muito importante que já na justificativa esse porquê você realiza esse trabalho, né, seja contemplado também com o debate racial, né, com as vivências, com as situações, com os gestos, com as falas que você, educadora ou educador, tem observado. Então, dá para justificar o projeto pela própria realidade racial. Então, essa é uma recomendação que eu faço, que inclusive garante a coerência, porque se você está realizando um trabalho de intervenção, uma prática lá, é porque existe problema. Então, começar falando desse problema racial na escola é muito importante, dar um peso, dar uma coerência, uma seriedade, né? E um certo amadurecimento também para o seu projeto. Nos objetivos do projeto, eu chamo a atenção para o projeto antirracista. Ele não vai resolver todos os problemas da escola, né? E nem todos os problemas raciais. O que eu observei é que alguns objetivos são muito gerais e vagos. Então você pode ser um pouco mais detido, né? Por exemplo, não dá para dizer assim, é o objetivo desse projeto implementar a Lei 10.639. É algo muito geral, né? A Lei 10.639, ela tem vários assuntos, vários temas. Então dá para especificar melhor também nos objetivos aquilo que você realmente quer alcançar, quer tratar. Isso também é importante para que os objetivos tenham uma cara mais concreta, mais específica, dentro da realidade, dentro da dinâmica racial que envolve ali a sua escola, e os objetivos mesmo mais específicos do seu projeto, do seu plano, tá? Em relação ao tópico relação com o PPP, uma coisa que a gente sempre pensou no início, quando a gente estava ainda organizando o prêmio, era mostrar que qualquer projeto antirracista, ou qualquer projeto dentro da escola, precisa ter uma relação direta com o projeto político-pedagógico da escola. O projeto político-pedagógico da escola precisa dialogar com o projeto antirracista. O PPP, ele tem que contemplar o projeto antirracista. Então a gente colocou esse tópico no projeto justamente para você poder mostrar que a sua ação, as suas atividades estão contempladas no PPP. E mais do que isso, para você mostrar que as suas ações, o seu projeto, ele é parte de um projeto político de escola antirracista. Não é parte somente de uma atuação sua, isolada, dentro da escola ou de um grupo isolado. É uma ação institucional. Então, por isso que a gente traz o PPP
para a inscrição, para o projeto, você precisa anexar o PPP lá no formulário. E aí, nesta parte, eu observei que os projetos do ano passado, alguns projetos não citavam trechos do PPP, trechos que comprovem essa relação. Então é muito importante você fazer uma espécie de resumo de alguns tópicos lá do PPP e mostrar que o PPP da sua escola é um PPP que contempla uma política, uma educação antirracista. E para comprovar, você pode pegar trechos, objetivos, projetos que estão lá no PPP e que demonstram essa afinidade entre o PPP, essa ligação entre o PPP e o seu projeto, né? O ideal, inclusive, é que o seu projeto, a sua ação esteja, inclusive, descrita lá no PPP como uma estratégia de combate ao racismo dentro da escola. Mas se não tiver especificamente o projeto, um trecho, uma fala, uma parte lá do PPP que tenha relação direta com a educação antirracista, com a legislação antirracista, é muito importante. Então não basta dizer que o PPP contempla, você precisa marcar isso de maneira mais específica para demonstrar para a banca avaliadora que nós estamos diante de um PPP que se importa com a questão racial, de um PPP que é antirracista. Uma outra parte importante, a parte 5 do projeto, é o referencial bibliográfico antirracista. Por que a gente colocou essa parte? Porque a gente quer que o projeto tenha uma base crítica, né? Que dialogue com o tema e com o assunto das relações raciais na escola. Nesta parte, é importante que você demonstre que já leu alguns materiais nesse assunto, artigos, livros, dissertações, né? Um conjunto de pesquisas que já foram feitas nesta área. Se você está fazendo um projeto, por exemplo, na educação infantil, é importante mostrar essa relação, né? Se você está fazendo um projeto no ensino fundamental, é importante mostrar que já existem debates e conversas sobre relações raciais no ensino fundamental, da mesma forma no ensino médio. O meu projeto é sobre educação para as relações raciais na primeira infância. Então, o que já existe de material que dialoga com esse tema do racismo na infância? Então, o seu projeto tem uma base crítica, teórica, que dialoga com os estudos já desenvolvidos, né? E mesmo se for um projeto que dialoga com algum tema específico, o tema do cabelo, quais são as pesquisas em torno da questão do cabelo, do corpo? Não, meu projeto é sobre capoeira. Por que a capoeira é uma manifestação cultural e educacional com o potencial antirracista? Quais são os estudos que existem nesta área? Então, é uma parte para você referenciar, né, o seu projeto do ponto de vista das pesquisas. E aí você pode fazer isso com base em artigos, livros, dissertações, teses, relatórios. Você pode fazer isso também com base na legislação, uma coisa que eu observei muito nos projetos do ano passado, as citações da Lei 10.639, da 11.645, das diretrizes curriculares, né, para a educação das relações raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na escola. Então, esses documentos são muito importantes. A própria LDB, tudo isso cria um marco, cria um conjunto de referências que sustentam o seu projeto, a sua prática pedagógica. Então, o momento do referencial, eu já percebi que vários educadores e educadoras têm dificuldades nesta parte, é aquele levantamento biográfico mesmo, tá? É o momento em que você discute e mostra que o seu projeto ele está afinado com as pesquisas, com os estudos e, sobretudo, com a legislação antirracista.
Esta parte a gente colocou justamente para fortalecer essa ligação entre o projeto da escola e as pesquisas que são realizadas na área. É muito importante que o educador tenha essa consciência, esse amadurecimento de que a pesquisa que ele realiza tem uma base crítica, tem um conjunto de trabalhos que já foram feitos nesta área e tem uma legislação também que ancora, que amarra o trabalho. Tá? Então, essa parte do referencial bibliográfico é muito importante. Não basta apenas fazer uma lista. Tá? Eu li projetos que tem uma lista de referências assim, de maneira muito topicalizada, como se fosse um esquema. Aí a gente não entende bem, a banca não consegue entender de maneira detalhada a referência que sustenta seu trabalho. Então também não adianta só apresentar uma lista de referências ou uma lista vaga assim, de coisas que ficam muito abertas, tá bom? Então fica essa dica aí em relação a esse referencial, o que é muito importante, porque gera uma espécie de amadurecimento intelectual também do educador e da educadora antirracista, né? Sustenta o projeto, isso para nós é muito importante. A metodologia, né, também é uma parte importante do seu projeto. Você precisa mostrar como esse projeto vai ser desenvolvido, né? Como ele vai ser colocado em prática, quais são as estratégias, o método de trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, como é que você vai conduzir as atividades, né? Então, aqui é muito importante. Eu li projetos que não dava para entender esse como, né? Porque a justificativa é o porquê. Por que você está fazendo o projeto? O referencial, por exemplo, é com quem, né? Com base em quem você está construindo, com quem você está dialogando. E o método é como. Como você vai desenvolver as ações dentro da escola, no território, no bairro, na comunidade. Então é muito importante mostrar que as ações que você desenvolveu têm estratégia. Vai ser uma visita num território, é uma estratégia. Uma roda de conversa, um filme, uma oficina, um evento. E aí você cita essas estratégias. Um momento de leitura de obras, de livros antirracistas. Você pode citar esse momento de leitura e descrever como esse momento vai ser conduzido, tá? Então, em relação à metodologia, uma parte dos projetos dos projetos que nós recebemos no ano passado, poderiam desenvolver um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre essas estratégias. Não apenas citar, né, mas dizer para a banca quais são esses instrumentos, né, essas estratégias de desenvolvimento das ações com os alunos, com as famílias, com a equipe de trabalho, para você alcançar os objetivos que estão sendo esperados, né? Em relação aos objetivos esperados, aí é algo mais tranquilo assim na leitura que eu fiz, né? Você precisa, com base nos objetivos, né? Com base na justificativa, nos objetivos, no método, dizer, olha, neste projeto, né? Considerando as nossas intenções, nós esperamos isso. Quer dizer, é o momento de fazer uma espécie de projeção daquilo que se quer ao final, né, do desenvolvimento do projeto. Tá? E a bibliografia também é importante. No que diz respeito à bibliografia, eu percebi que algumas referências que estavam na bibliografia não foram citadas no projeto. Elas estavam ali e tal, mas me parece que
que quem redigiu o projeto não utilizou diretamente, né? Então, assim, eu até recomendo que, se você coloca lá na referência bibliográfica, que seja um texto que você usa, seja lá na justificativa, seja no referencial biográfico antirracista, seja na metodologia. É muito importante a utilização. Tá? Então, sobre o projeto, seriam essas considerações assim, gerais que eu observei nos projetos que a gente recebeu em 2024. Em relação aos relatórios, tá? Em relação aos relatórios, lembrando que o relatório ele tem 4 partes fundamentais. Ele tem a identificação, a descrição das atividades, os resultados alcançados e as dificuldades. A identificação, tranquilo, né? Como eu já falei, eu não vi problemas em relação à identificação. Agora, em relação à descrição das atividades, sim. Talvez aqui, educador, educadora, você que está construindo o seu projeto, a sua inscrição aí, que está redigindo, talvez aqui seja a parte que você precisa olhar com mais atenção, com mais carinho, eu diria, para esta parte, né? Porque é onde você demonstra para a banca examinadora que o seu projeto lá, eu acabei de falar do projeto, né? Dos objetivos, né? Da metodologia e tudo mais. A parte da descrição das atividades é onde você demonstra que o seu projeto saiu do papel, que você realizou as ações, as atividades, as etapas, todo aquele cronograma, né, que está lá, todo aquele cronograma, né, do seu projeto. Então, eu chamo a atenção, eu acredito, né, na leitura que eu fiz, inclusive observando os projetos que foram premiados ano passado, que a banca valorizou muito, e não teria como não valorizar, é porque é ali que ela percebe os critérios. Se o seu projeto combate o racismo, se o seu projeto tem relação com os alunos, com as famílias, inclusive o detalhamento, né, das atividades realizadas é um critério de avaliação. Olha, é o critério 9, né? A consistência e o detalhamento das atividades realizadas é um critério. Sem contar que os outros critérios a banca só pode saber lendo a descrição das suas atividades, né? Olha, a relação com o projeto político-pedagógico, a dimensão permanente. Como é que a banca vai entender que o seu projeto é permanente se você não descrever bem as atividades, né? O envolvimento dos alunos, o envolvimento dos familiares, o potencial interdisciplinar. Então, só lendo o projeto, ela tem uma ideia. Agora, quando a banca vai ler a descrição, aí ela vai ter uma consistência e um detalhamento maior. Então, eu chamo a atenção para esta parte. Eu acho que aqui está o cerne de uma boa participação no projeto, no prêmio do seu projeto, né? No prêmio Educador e Educadora Antirracista. É aqui, né? Eu li projetos com um bom detalhamento, né? E por incrível que pareça, são esses os projetos que foram mais bem colocados no prêmio, né? E eu li também projetos com uma ausência muito forte de detalhamento das atividades, né? E não, por acaso, foram esses projetos que ficaram numa posição inferior na classificação do prêmio de 2024. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer
que a banca, né, ela valorizou os projetos com maior detalhamento nas atividades, né? Então, eu faço umas sugestões nesta parte para você, educador e educadora. Tá? Aqui você pode, considerando os objetivos do projeto, considerando o cronograma das ações, você pode inclusive organizar esse detalhamento por tópicos, por temas trabalhados, né? Por ações, por atividades, por etapas, por períodos. Olha, no segundo semestre de 2024, ações realizadas. No primeiro semestre de 2025. Você pode organizar por períodos. Você pode organizar também por atividades, visitas, oficinas, trabalho de leitura, práticas dentro da comunidade, eventos. E aí você vai descrevendo cada aspecto de acordo com aquilo que você optar pela descrição, né? Por descrever. Então, a organização, né, dessa descrição das atividades é muito importante. Os projetos mais bem colocados, tá? E aí fica essa dica aqui, esse alerta para todos, tá? Que vão escrever. Os projetos mais bem colocados em 2024 foram os projetos que cuidaram melhor desta parte. Foram os projetos que organizaram melhor a descrição das atividades, tá? Se vocês tivessem acesso ao que eu estou falando aqui, as escritas lá, vocês confirmariam isso, tá? Os projetos organizaram, né, os projetos mais bem colocados, organizaram bem esta parte, ou por etapas de atividades, ou por temas, ou por atividades, por ações desenvolvidas no conjunto do projeto, descrevendo o que foi feito naquele momento, naquela fase, naquela atividade específica, colocando o período, mostrando como que os alunos participaram, como as famílias, os docentes, como que houve a participação do público-alvo do projeto. Então isso é muito importante, organização desta parte. E aí, esta parte, ela tem uma relação muito forte com os resultados alcançados. Aqui nos resultados alcançados, é muito importante você recuperar lá do projeto os resultados esperados. Você vai dizer, olha, nós esperávamos isso e isso e nós alcançamos isso aqui. Aqui é muito importante que você costure, né, a parte do projeto, resultados esperados, e a parte do relatório, resultados alcançados, mostrando o que de lá você alcançou, o que não estava. Inclusive é possível que tenha coisas que estavam lá em resultados esperados e que você alcançou aqui, né? E que não era uma meta, uma intenção inicial, mas que você alcança no decorrer, né? Isso também é importante. Aqui é muito importante também que esses resultados estejam relacionados com os objetivos do projeto, com a metodologia, com o cronograma e, sobretudo, aí já é uma outra dica que eu dou, que os resultados alcançados tenham relação, inclusive, com os critérios do edital. O que é que você alcança no seu projeto que tem relação com os critérios do prêmio? Olha, vou voltar lá nos 10 critérios. Intenção de combater o racismo. De que maneira o seu projeto alcança esse resultado? Implementação da 10.639, da 11.645, essas duas leis que são muito importantes. De que maneira o seu projeto, as suas atividades ajudam, colaboram e fortalecem essa implementação, né, dentro da escola? Você alcançou
esse objetivo? De que maneira você demonstra que o seu projeto alcança o objetivo de institucionalizar e implementar o próprio projeto político-pedagógico da escola? Isso também é importante. Olha, você está colocando em prática aquilo que está no PPP e você alcança esse objetivo. Você alcança esse objetivo? Você envolve os alunos? Você envolve os familiares? Isso é critério do prêmio, né? Você envolve os outros membros da equipe de trabalho, né? As atividades desenvolvidas têm um potencial interdisciplinar para trabalhar não só a área sua em específico, mas junta várias. Você alcança esse objetivo interdisciplinar dentro das atividades desenvolvidas, né? Então, notem que isso, inclusive, é uma dica estratégica, assim, de redação do projeto. Mostrar para a banca que os critérios eles vão sendo atendidos durante a construção do projeto, durante a realização das atividades e especialmente aqui nesta parte, né, com os resultados alcançados. A banca vai olhar para os resultados alcançados também com base nos critérios. Então, por isso que ler o edital é muito importante, porque ele vai dizendo o que a banca vai estabelecer enquanto prioridade na hora de atribuir a nota. Entende? Então, assim, não desvinculem o projeto, o relatório do regulamento. É com base no regulamento que a minha equipe, que a coordenação do projeto orienta a banca examinadora. Lembrando que não sou eu que analiso, que atribuo nota, tá? E nós estamos aqui na coordenação, nesse trabalho de orientação, de construção do prêmio. A banca examinadora é externa ao Afrolic, é externa ao FOPA, não é nem aqui de Santarém, tá? Então isso também é importante destacar. E, por fim, as dificuldades, porque durante a realização dos projetos a gente tem um conjunto grande de desafios, de barreiras. A gente sabe que a nossa sociedade, né, e, portanto, a nossa escola, que a escola é parte, a escola é uma instituição social, ela vivencia todos os entraves, né, de construção de projeto educacional na escola, mas sobretudo de construção de um projeto educacional antirracista. Nossa sociedade, a nossa escola, ela é atravessada pelo racismo sistêmico, pelo racismo institucional, pelo racismo individual. Então, a gente tem uma série de dificuldades, né? E aí é preciso pontuar também. Para nós, inclusive, é muito importante, do ponto de vista institucional, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista prático mesmo, que vocês descrevam as dificuldades. Até para a gente poder avaliar que, assim, nós estamos premiando, a gente está incentivando, mas esses professores têm muitas dificuldades, enfrentam muitas dificuldades para construir projeto antirracista na escola. Então, esta parte aqui das dificuldades, ela precisa ser cuidada também na construção do projeto, tá? Na construção do relatório, melhor. Então fica aqui a principal recomendação na construção do relatório é a descrição das atividades, tá? É a descrição detalhada, aprofundada das atividades. Porque aí depois os anexos que são importantes só vão comprovar esse detalhamento. Os anexos, as fotos, né, essa última parte do relatório, que é muito importante também, elas vão comprovando. Uma dica que eu dou é que você faça o detalhamento das atividades desenvolvidas, organizem por temas, etapas, ações, atividades, e depois, na hora de construir o anexo, na hora de fazer o anexo lá, você também organize da mesma forma. Quer dizer, você liga
a descrição que você faz das atividades e comprova isso com os anexos. Se você for fazer por atividade, por exemplo, oficina. Aí a oficina de tranças, suponhamos, você fez uma oficina de tranças. Aí você vai descrever essa atividade da oficina de tranças. Lá no anexo você coloca esse título, anexo, aí oficina de tranças, aí coloca as fotos lá. Então, uma boa descrição detalhada e no anexo, nas fotos, na parte que você vai adicionar, né, registros que comprovam, por exemplo, a realização daquela atividade, você organiza da mesma forma, tá? Essa organização é muito importante, facilita para a banca, né, a percepção do detalhamento e a percepção também da comprovação, tá? Então, detalhar, descrever é fundamental. Projetos que não receberam notas boas no relatório, na minha avaliação, essa nota baixa está relacionada ao relatório, né? Tem relatório que tem a descrição das atividades com meia página, então é muito pouco. Um projeto com vários objetivos, com várias ações, você não pode descrever isso com meia página só. A banca vai ficar olhando assim e vai falar, peraí, mas esse projeto não saiu do papel. Esse projeto não foi para a prática. Tudo bem que isso também pode ser resultado de uma pressa na hora de escrever e tal. Mas o que passa lá é essa impressão para a banca, tá? Então, muito cuidado com o detalhamento. Na minha avaliação, de forma geral, assim, a banca valorizou projetos e relatórios com uma boa descrição detalhada, com anexos que comprovavam, né? Então, também tem uma coisa aqui, ó, não adianta você descrever meia página, um parágrafo só, e colocar 40 páginas de anexo. Não, porque o relatório não é uma exposição de fotos, tá? A banca não tem que olhar as fotos e tirar a conclusão dela a partir das fotos. Essa não é a melhor estratégia. A estratégia de descrever pouquinho e colocar todo o projeto em fotos não é melhor. Porque aí você joga a atribuição da nota apenas às imagens. A banca olha as imagens que estão ali e vai ter que concluir que as atividades foram realizadas. Então é pouco, tá? Não contempla nem o critério e nem a necessidade mesmo de descrever, tá bem? Não estou dizendo que os anexos não são importantes, são muito importantes, mas boa parte dos projetos não fizeram uma descrição das atividades e jogaram tudo isso em fotos lá, como se o relatório fosse uma exposição de imagens. Na verdade, é preciso equilibrar, tá? Os anexos e o detalhamento das atividades realizadas. Então, assim, só para fechar mesmo, no meu entendimento, na leitura que eu fiz, é que os projetos bem avaliados, eles tiveram uma boa descrição das atividades, um detalhamento, uma comprovação com fotos do que foi realizado, um desenvolvimento do projeto a partir da descrição das atividades. Uma duração também importante, né? Porque alguns projetos, as atividades aconteceram num período muito curto, né? E aí fica também para quem lê que não parece que é um projeto permanente. Eu lembro aqui para vocês, tá? Que o objetivo do prêmio é valorizar e premiar projetos e práticas permanentes. Então, alguns relatórios demonstram essa permanência, dá uma impressão de que o projeto é parte do dia a dia daquele educador, daquela educadora, é parte da escola, e alguns projetos já não dão essa ideia. Parece que é algo mais isolado, realizado dentro de um período e feito e redigido e detalhado ali somente para a inscrição do prêmio.
A banca observou isso. Essa ideia de que o seu projeto é uma prática permanente é muito importante e é critério do prêmio. Tá bom? Bem, essas são as recomendações. Você pode mandar perguntas para os nossos contatos telefônicos que estão lá no regulamento. Tem um e-mail também do prêmio que você pode mandar perguntas, caso você tenha alguma dúvida. A gente vai compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. Você pode comentar e também mandar pergunta por meio das nossas redes, tá bom? Então fique à vontade para tirar dúvidas. A gente ainda tem 5 dias de inscrição. A inscrição vão até o dia 1º de setembro. É isso, caprichem no projeto e caprichem mais ainda no relatório de atividades. Obrigado. Boa sorte.